Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Wanchong. Wanchong. Você finalmente chegarou. Eu ficaria perdido se você não chegasse logo. No momento em que Wanchong entrou no pavilhão Garrafa Azul, Eyao imediatamente saiu correndo, encharcado de suor. O que está errado? Wanchong franziu a testa. Ele encarou Eyao com um olhar bizarro. Eyao era uma pessoa direta, e raramente havia algo que pudesse preocupá-lo. Esta foi a primeira vez que o viu ficar tão ansioso. Algo aconteceu. Algo grande aconteceu. Aqueles que querem arruinar seu negócio chegaram. Em pânico, Eyao gaguejou. Calma, fale devagar. Mesmo que o céu caia, eu estarei lá para suportar. O que você quer dizer com arruinar meu negócio? Wanchong disse enquanto fazia um gesto calmante. Talvez tenha sido devido à atitude tranquila de Wanchong, Eyao gradualmente se acalmou. Então, ele contou o assunto a Wanchong. Acontece que ontem à noite, quando Eyao estava prestes a retornar, um comerciante Charax-Spazinu chamado Mozaide chegou de repente. Aquele sujeito continuou falando chinês inarticulado. Desde o começo, ele continuou falando todo tipo de elogios às espadas nas planícies centrais, algo sobre como isso era impensável, e como as espadas eram comparadas às regiões ocidentais. Eyao ficou encantado com a ideia de que finalmente havia conhecido alguém que ele poderia sugar. No entanto, num piscar de olhos, a outra parte de repente sacou um sabre e pediu para desafiar o Wanchong. Só então Eyao percebeu: bastardo, esse sujeito está aqui para arruinar o negócio. Dada a natureza de Eyao, ele imediatamente exigiu que a outra parte fosse embora. No entanto, naquele momento, o sujeito começou a fingir que não conseguia entender o que Eyao estava falando, dizendo palavras como meu chinês não é bom, não entendo o que você está dizendo. No geral, ele se sentou teimosamente no pavilhão Garrafa Azul, decidido a enfrentar a espada que o Wanchong pendurou no pavilhão. Eyao discutiu com ele por um longo tempo, e a confusão que eles causaram atraiu a atenção de algumas pessoas. Na verdade, os negócios do pavilhão Garrafa Azul também foram impactados. Eyao queria expulsá-lo, mas esse sujeito parecia ser um comerciante de armas. Além do fato, ele estava carregado de dinheiro. Contanto que ele não quebrasse as regras, Eyao não estava em uma boa posição para expulsá-lo. Wanchong, se você tivesse chegado mais tarde, eu poderia ter desmaiado de pressão. O sujeito continuou tagarelando sobre como ele queria pendurar sua arma no pavilhão Garrafa Azul para exibi-la diante de todos os outros, e que já que você foi capaz de fazer isso, por que ele não pode fazer o mesmo? Então, a discussão começou a escalar para o relacionamento entre Central Plains e Charax-Spazinu. Eu realmente não consigo lidar com ele. Eyao falou tudo o que ele tinha no estômago. Ele pensou que vender a espada de Wanchong seria simples, e que envolveria apenas passar o produto e pegar o dinheiro da outra parte. Ele não esperava que ficasse tão complicado. Onde está aquele comerciante Charax-Spazinu? Wanchong perguntou. Ele está lá dentro. Eu o enrolei por enquanto, dizendo que conversaremos depois que você chegar. No momento em que Wanchong apareceu, Eyao pareceu ter encontrado seu pilar de apoio e se acalmou. Vamos, leve-me até ele. Wanchong mandou alguém preparar um quarto para os dois monges Xin antes de seguir Eyao. Em uma das salas dentro do pavilhão Garrafa Azul, Wanchong finalmente se encontrou com o comerciante Charax-Spazinu de quem Eyao falou. Você é Mozaide? Wanchong olhou para o homem barbudo à sua frente. Você é o dono da espada? Mozaide olhou para Wanchong em choque. Ele não esperava que o dono da espada fosse apenas um adolescente. No entanto, ao ver Wanchong acenar com a cabeça em resposta à sua pergunta, ele jogou todos os seus pensamentos para o fundo da cabeça. Sua paixão por espadas o permitiu desconsiderar todo o resto. Idade ou o que quer que seja não estava em sua lista de preocupações. Ótimo! Gostei muito da sua espada. Você deve ser um mestre espadachim incrível. Este é um sabre de primeira qualidade de Charax-Spazinu, assim como uma espada que eu valorizo muito. Quero enfrentá-lo. Mozaide levantou-se de sua cadeira de vime com uma expressão apaixonada. Eu já não disse? Não é permitido. Eyao atacou. Por que esse sujeito não ouvia nada do que ele dizia? Se não fosse pela ordem do Chamberlain of Dependencies de tratar todos os hóspedes e comerciantes estrangeiros com respeito, e alguém era estritamente proibido de colocar as mãos neles, ele o teria expulsado há muito tempo. Claro. Wanchong respondeu. Aquela simples palavra dele parecia conter uma força mágica infinita. A sala inteira de repente ficou completamente silenciosa e parada. Eyao olhou para Wanchong em choque, boquiaberto, incapaz de acreditar no que ouvia. A razão pela qual ele correu para encontrar Wanchong e ganhou tempo foi para que Wanchong pudesse rejeitar sua oferta. Caso contrário, ele poderia ter aceitado seu pedido ontem.
Entretanto, apesar de todos os esforços que fez para rejeitar a outra parte, o Anshong imediatamente aceitou o pedido dela sem a menor hesitação. Mosaide também ficou surpreso. Ele tinha ido a outras lojas de armas, e quando ele entrou pela primeira vez, a outra parte seria extremamente apaixonada. No entanto, quando ele trouxe tal pedido, todos o rejeitariam e o expulsariam de suas lojas. Antes disso, o Gongyi, Eyal, tentou todos os meios para rejeitar seu pedido. Mosaide também preparou um longo discurso para convencer o ferreiro a trocar golpes com ele. No entanto, apesar disso, a outra parte aceitou seu pedido prontamente. Isso deixou Mosaide atordoado. O Anshong, você é louco. Eyal finalmente se recuperou do choque, ignorando a presença de Mosaide, agarrou o braço de Anshong e o arrastou para o quarto ao lado. Aquele sujeito está obviamente aqui para arruinar seu negócio. Você sabe que ele não está tramando nada de bom, então por que você concordou com o pedido dele? Eyal disse, nervoso, com a voz contida. A decisão de Anshong o pegou desprevenido. Como a situação estava muito distante do que ele esperava inicialmente, ele não conseguiu aceitar de repente. Acalme-se. O Anshong sorriu enquanto acenava com a mão, gesticulando para que Eyal se acalmasse. Honestamente falando, o Anshong estava mirando no exército imperial desde o começo, e os mercadores das regiões ocidentais não estavam em sua consideração. No entanto, a aparição de Mosaide era uma oportunidade para o Anshong. Contanto que ele fizesse uso total dela, seria nada além de benéfico para ele. Aquele Mosaide não tem mais intenções. Ao contrário das suas expectativas, ele não está aqui para arruinar meus negócios. O Anshong explicou com um sorriso. Eyal pode não saber muito sobre Mosaide, mas o Anshong, que possuía décadas de memórias, sabia claramente que as ações de Mosaide não tinham mais intenções. Isso pode ser atribuído principalmente aos diferentes hábitos e culturas entre Charax-Spasinu, o Califado Abássida e as planícies centrais. Em Charax-Spasinu e no Califado Abássida, a maioria das pessoas tinha o hábito de, ao comprar espadas, testar sua própria espada contra outra. Se a espada da outra parte fosse de qualidade superior à deles, de modo que fosse capaz de destruir a espada deles, eles comprariam alegremente a espada melhor. Mas se fosse o oposto, eles ignorariam. Esse era o costume usual em Charax-Spasinu e no Califado Abássida, e tais ações eram silenciosamente aprovadas por toda a indústria. Por meio de tais ações, as espadas de baixa qualidade foram eliminadas. Como tal, todas as espadas restantes eram principalmente de alta qualidade, e a diferença de qualidade não era muito grande. Assim, a indústria de armas no Califado Charax-Spasinu e Abássida continuou melhorando, e a qualidade das armas produzidas nas regiões ocidentais foi continuamente elevada a patamares mais altos, resultando na prosperidade da indústria. Esse tipo de espada de primeira linha frequentemente conseguia receber um preço digno de sua qualidade. Junto com tal costume, a posição social dos mestres ferreiros era elevada e eles eram figuras respeitadas no Ocidente. Com o passar do tempo, a prosperidade da indústria de armas no Califado Abássida e em Charax-Spasinu excedeu em muito a das planícies centrais. E todos os dois países se beneficiaram desse costume. Com base nas memórias de Anshong, alguns anos depois, os comerciantes de armas desses dois países começariam a se aventurar nas planícies centrais, trazendo esse costume consigo para cá. As armas do Oriente e do Ocidente entrariam em conflito, as técnicas de forja e estética entrariam em conflito, os costumes e comportamentos entrariam em conflito. Com base nas lembranças de Anshong, foi depois que os comerciantes de armas das planícies centrais começaram a aceitar esse costume que o preço nas planícies centrais começou a subir rapidamente. Somente com competição haverá prosperidade. Quando as planícies centrais começaram a aceitar e se acostumar com a competição, a indústria de armas também começou a melhorar aos trancos e barrancos, e inaugurou uma era de prosperidade para armas. Quando os mestres ferreiros começaram a dedicar mais esforço e tempo às suas armas, quando os mestres ferreiros começaram a ter maiores expectativas em relação às armas que criavam, uma mudança qualitativa foi induzida na indústria de armas das planícies centrais. Quando as armas de alta qualidade criadas pelos ferreiros puderam ser vendidas por preços ainda mais altos, e eles viram as recompensas de seus esforços por si mesmos, eles seguiram em frente e forjaram armas de primeira qualidade. Isso funcionou em um ciclo virtuoso, e todos envolvidos no processo se beneficiaram. Conhecendo o futuro das planícies centrais, o Anshong não resistiu à ideia do mercador Charax-Spasinu. Pelo contrário, ele pretendia fazer uso total do assunto, e era altamente possível que isso pudesse ser extremamente benéfico para seu plano. Mesmo assim, você não deveria ter concordado com esse pedido. Mesmo depois de ouvir o Anshong explicar o costume de vendas em Charax-Spasinu, a expressão de Eyal não se acalmou nem um pouco. Seu rosto ainda estava marcado pela preocupação. Você não sabe o quão afiadas são essas armas do Califado Abássida e Charax-Spasinu. Essas espadas são capazes de cortar cabelos flutuantes.
Um comerciante da região ocidental uma vez presenteou meu pai com uma cimitarra, e ela quebrou facilmente a outra espada que meu pai havia guardado por vários anos. Eu mesmo vi. Foi porque eu sei o quão incríveis esses sujeitos são que eu continuei rejeitando seu pedido. Eyal ainda estava extremamente preocupado. Nas planícies centrais, as lâminas da região ocidental ainda não eram famosas. No entanto, devido ao seu pai, Duque de Eyal entendeu o quão poderosas eram as armas do Charax-Spasinu e do Califado Abássida. Você está preocupado que eu perca para ele? O Anshong riu. Esse. Eyal ficou sem palavras. Fique tranquilo, eu sei o quão poderosa é a espada que eu criei. Não vou perder para ele. O Anshong sorriu. O Anshong sabia o quão poderosas eram as espadas do Califado Abássida e Charax-Spasinu. Ele tinha visto muitas delas em sua vida anterior. No entanto, o Anshong estava ainda mais confiante em suas próprias armas. Naquela época, era impossível existir uma arma mais forte do que uma forjada em aço Ots. Depois de apaziguar Eyal, o Anshong voltou para o quarto de Mosaide. Mestre! Você concordou com isso? Depois que o Anshong entrou, os olhos de Mosaide imediatamente brilharam quando ele disse: Não se preocupe, eu entendo a diferença nas regras entre as planícies centrais e Charax-Spasinu. Se sua arma foi danificada no meio disso, eu vou compensá-lo. Por outro lado, seria ainda melhor se você pudesse quebrar meu sabre. Se for assim, estou disposto a comprar sua arma por um preço muito mais alto. Não há necessidade de compensação. Quanto a comprar minha arma? Falaremos sobre isso depois. O Anshong riu. 2.400 taéis de ouro era o preço do terceiro dia. Ele não teve a oportunidade de mudar o preço refletido no banner hoje. Se o mercador Charax-Spasinu pensou que poderia comprar a espada de Wanchong por esse preço, ele estava muito enganado. O Wanchong não estava preparado para vender a primeira espada de aço Otis tão barata. Seria uma grande perda para ele. Você pode me deixar ver esse seu sabre? Depois de ouvir as palavras de Eyal, o Wanchong de repente ficou interessado no sabre Charax-Spasinu de primeira linha nas mãos de Mosaide. Claro que pode. Mosaide não se incomodou nem um pouco com o pedido de Wanchong. Ele sacou o sabre pela cintura com a mão direita. No instante em que o sabre foi sacado, uma luz fria brilhou, circulando uma volta inteira ao redor da sala. Até a temperatura baixou junto com o aparecimento da luz. A sala de repente ficou em silêncio. O rosto de Eyal escureceu abruptamente. O sabre era ainda mais incrível do que aquele que ele viu quando estava com seu pai, o Duque de Ei. O mercador de Charax-Spasinu, Mosaide, não estava mentindo. O sabre em suas mãos era de fato de primeira qualidade. Só a aura fria que ele emanava não era algo com que uma espada comum pudesse se comparar. Provavelmente não havia muitas espadas nas planícies centrais que pudessem se comparar a ela. Aqui. Mosaide passou o sabre. Bom sabre. O Anshong não ficou em cerimônias. Ele pegou o sabre de Mosaide e o examinou. Após sua reencarnação, esta foi a primeira vez que ele olhou para um sabre Charax-Spasinu de primeira linha. Enquanto as planícies centrais favoreciam a espada, o Califado Abássida e Charax-Spasinu favoreciam os sabres. Além disso, a estrutura de seus sabres era completamente diferente daquela das planícies centrais. Primeiro, seus sabres não eram longos, apenas cerca de 33 centímetros de comprimento. Além disso, seus sabres eram dobrados no formato de uma lua crescente. O Anshong não sabia se isso tinha algo a ver com a cultura de adoração à lua ali. A lâmina do sabre de Mosaide era excepcionalmente afiada. Podia-se ver que ele era meticulosamente trabalhado e forjado. Como diz o ditado, o início do outono podia ser visto com a queda de uma única folha. A partir deste sabre, podia-se dizer que as técnicas de forjamento de armas nas regiões ocidentais eram extremamente altas. Em certos aspectos, elas até superavam as planícies centrais. Shua, com o movimento do pulso de Wanchong, o brilho frio brilhou no ar. Então, o canto da mesa feito de sândalo resistente foi silenciosamente cortado. Kenguian, o canto da mesa caiu no chão. Um bom sabre. O Anshong elogiou. Por outro lado, de pé ao lado dele, o rosto de Eyal escureceu ainda mais. Segurando o sabre com as duas mãos, ele tentou girá-lo antes de devolvê-lo. Senhor Mosaide, que tal isso? Vamos mudar um pouco a regra. Já que é um confronto entre uma espada e um sabre, deveríamos ter uma regra para o duelo. Se você sair vitorioso, eu lhe pagarei o quanto minha espada custar. E se você perder? Eu não preciso que você me pague o preço total da espada, apenas 1.200 taéis de ouro bastam. Eyal, eu não posso encarar todos que vêm me desafiar um por um. Então, vamos apenas operar por essa regra. O Anshong. Eyal ficou chocado. Com um único olhar, ficou claro que o sabre de Mosaide não era comum. Ele estava prestes a avisar o Anshong para não aceitar o desafio a todo custo quando o Anshong de repente propôs condições tão duras.
Bom, Mosaide ficou muito feliz. Independentemente do que o Anshong propôs, contanto que ele concordasse em enfrentá-lo, 1.200 taéis de ouro não significavam muito. A maioria dos mercadores em Charax-Spasinu eram habilidosos e possuíam riquezas enormes. Contanto que ele pudesse atingir seu objetivo aqui, Mosaide realmente não se importava com essa pequena gorjeta. Além disso, as condições de Wanchong eram claramente favoráveis a ele. Ele não tinha que pagar a outra parte por sua espada se perdesse, e se ganhasse. Fazia muito tempo que Mosaide não se encontrava com alguém que pudesse triunfar contra seu sabre. Na verdade, Mosaide esperava que o Wanchong vencesse. Dessa forma, ele poderia comprar uma espada ainda melhor. No entanto, há mais uma coisa. Não posso duelar com você agora. Só pode ser realizado daqui a 7 dias. Disse o Wanchong. Isso não é um grande problema, não se preocupe com isso. Mosaide riu, sem dar muita atenção a isso. Contanto que o Wanchong estivesse disposto a aceitar seu pedido, ele não se importaria em esperar 7 dias por ele. Certo, tem uma coisa que me interessa. Quando entrei, vi uma pilha enorme de metal na sua porta. Posso saber para que serve? Lá em Charax-Spasinu, não temos esse costume. Você saberá sobre isso em 7 dias. O Wanchong riu antes de se virar para sair. Certo, se você não se importa, espero pendurar meu Charax-Spasinu saber no pavilhão ao lado do seu. Tudo bem. Antes que o Wanchong pudesse ir longe, as palavras de Mosaide ecoaram em suas costas. A astúcia podia ser ouvida em seu tom. A razão pela qual ele veio para as planícies centrais não era apenas para competir com as espadas dos outros. O Wanchong caiu na gargalhada. Era exatamente como ele esperava. Esses comerciantes de armas do Califado Abássida e Charax-Spasinu aproveitariam todas as chances para exibir suas armas e se anunciar. No entanto, Mosaide não sabia que havia caído no plano de Wanchong. O Wanchong estava esperando que ele propusesse tal ideia. Claro que pode. Deixando essas palavras de lado, o Wanchong saiu da sala. Wanchong, você é louco. Você sabia que um grande problema resultará disto? Eyal saiu correndo da sala, alcançou o Wanchong e o repreendeu ansiosamente. Se você basear no preço da sua espada, sabe quanto custará? 2.400 taís. Não, são 4.800 taís. Se você ganhar, ganhará menos da metade do dinheiro, e se perder, terá um prejuízo enorme. O que você está pensando? Você nem sabe se pode juntar aqueles 90.000 taés de ouro para os minérios de Hyderabad, e o prazo para os 1.700 taés de ouro que você pegou emprestado no pavilhão dos 8 deuses estava se aproximando. No entanto, você ainda está fazendo um desafio tão grande agora. Você está trazendo uma grande calamidade para seu clã, sabia disso? Eyal o repreendeu com raiva e o rosto vermelho. Quando o Wanchong testou o sabre de Mosaide, ficou claro que ele era mais afiado do que o sabre que seu pai havia comprado do comerciante da região ocidental. O Wanchong tinha visto claramente a força da arma da outra parte com seus próprios olhos, mas ele ainda escolheu aceitar o desafio. Eyal simplesmente não conseguia entender a lógica por trás de suas ações. A razão pela qual ele prometeu ajudar o Wanchong oferecendo um lugar no pavilhão Garrafa Azul para anunciar e vender sua espada de aço Otis foi porque ele queria ajudá-lo a ganhar dinheiro. Afinal, eles eram irmãos que cresceram juntos. Ele não podia simplesmente deixá-lo na mão. Mas Eyal não esperava que algo que deveria ter sido tão simples acabasse assim. Se as coisas derem errado, o Wanchong não só deixará de ganhar dinheiro, como também colocará todo o clã Wan em apuros por causa de sua dívida. E Eyal seria cúmplice. Pela primeira vez, Eyal sentiu arrependimento. Além disso, o que você quis dizer com operar por essa regra? Se mais pessoas como ele viessem, você sabe quanto dinheiro teríamos que pagar. Só de lembrar da regra que o Wanchong criou, Eyal entrou em pânico. Não se preocupe, ele não pode vencer. O Wanchong disse calmamente. Você sabe. O quê? O que você disse? Eyal ficou surpreso. Eu disse que ele não pode vencer. O Wanchong riu e repetiu suas palavras. Eyal olhou fixamente para o Wanchong sem expressão. Por um momento, ele não conseguiu dizer uma única palavra. Toda a sua raiva que ele havia acumulado anteriormente desapareceu de repente sem deixar vestígios. Ele não pode vencer. Eyal estava em um estado de descrença. Ele tinha visto quão afiado o sabre era na sala anteriormente. Sim. O Wanchong disse calmamente. Seu rosto refletia sua absoluta confiança. Essa era a confiança que ele tinha em si mesmo, assim como a confiança que ele tinha na espada de aço Otis. Eyal ficou surpreso. Ele tinha ido atrás de Wanchong com 1000 palavras para importuná-lo, mas diante das palavras arrogantes de Wanchong, ele ficou subitamente sem palavras. Ele não sabia de onde vinha a autoconfiança de Wanchong para se gabar de sua vitória. Ele tinha visto a afiação do sabre de Mosaide por si mesmo.
Aquele era um sabre de primeira linha no sentido mais verdadeiro. Sua afiação fazia a pessoa se sentir sufocada e com medo. Até mesmo uma olhada nele pode causar pesadelos aos tímidos. A razão pela qual ele continuou aconselhando Yuan Shong a rejeitar o desafio foi por causa disso também. A espada de Yuan Shong parecia impressionante também, mas Eyal não tinha confiança absoluta nela. Você tem certeza de que pode vencer? Eyal hesitou por um momento antes de perguntar. Claro. Yuan Shong lançou-lhe um sorriso confiante. Ele não era de forma alguma um tolo. Ele intencionalmente pegou o emprestado sabre Charax Spazinu para testá-lo, e secretamente usou seu dedo para bater na ponta do sabre. O sabre da outra parte era realmente afiado, mas o material usado para fazê-lo era mediano. Além disso, dos 3 passos principais para a forja de espadas, a outra parte havia dominado apenas um ou 2 deles. A partir disso, Yuan Shong pôde deduzir que as habilidades dos mestres ferreiros do Califado Abásside de Charax Spazinu ainda eram significativamente inferiores às dele. No mínimo, eles não seriam capazes de se igualar a ele nos próximos anos. Era impossível que uma espada forjada com esse tipo de habilidade se igualasse à sua espada de aço Ops. Tudo bem, então vou confiar em você. Eyal cedeu. Por alguma razão, mesmo que ele sempre tenha pensado que as ações de Yuan Shong eram muito imprudentes, sempre que ele via aquele olhar confiante em seu rosto, ele ficava sem palavras e era facilmente persuadido por ele. No entanto, não há necessidade de você rejeitar dinheiro, certo? Uma aposta deve ter apostas equivalentes de ambos os lados. Em todo caso, aquele mercador Charax Spazinu é rico, então por que você deveria ser tão cortês com ele? Não é melhor ganhar alguns milhares de taéis de ouro dele diretamente? Lembrando das condições estabelecidas por Yuan Shong, ele reclamou. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Isso é chamado de usar uma isca pequena para pegar uma baleia grande. Yuan Shong deu um tapinha nos ombros de Eyal. Não era que ele estivesse sendo tolo. Em vez disso, ele tinha um plano maior por trás disso. Os poucos milhares de taéis de ouro de Mosaide não eram suficientes para ele em sua situação atual. Contanto que ele conseguisse construir o mercado para o aço Ots, o dinheiro que Yuan Shong poderia ganhar com isso não era algo que uma mera aposta como essa poderia valer. Vou embora agora. Vou contar com você para os assuntos aqui. Eyal, lembre-se, se algo assim acontecer de novo, resolva como hoje. Yuan Shong cumprimentou os 2 monges Sindi que estavam bebendo do lado de fora antes de partir. Yuan Shong não queria que muitas pessoas soubessem sobre o assunto do pavilhão Garrafa Azul. Quanto ao comerciante de armas de Charax Spazinu, dado quão inarticulado ele era impossível para ele saber da identidade de Yuan Shong. No instante em que Yuan Shong deixou o pavilhão Garrafa Azul, o preço da espada foi aumentado em mais uma dobra, chegando a 4.800 taéis de ouro. O sabre de Mosaide também foi pendurado no telhado do pavilhão Garrafa Azul. Esta foi a primeira vez que alguma outra espada foi pendurada no pavilhão Garrafa Azul nos últimos 3 dias. Além disso, com base no formato da arma, claramente não era uma espada das planícies centrais. Era um autêntico sabre Charax Spazinu de primeira linha. As mudanças imediatamente chamaram a atenção do público. Quando o conteúdo da aposta do duelo de espadas foi revelado, uma comoção além do que Yuan Shong havia imaginado foi induzida. A espada número 1 do mundo, o primeiro confronto entre as planícies centrais e Charax Spazinu e o Califado Abássida, a aposta pela espada número 1 do Grande Tang. Todos os tipos de notícias desse tipo circulavam pela capital. Havia muitos comerciantes de Charax Spazinu e do Califado Abássida nas planícies centrais. No entanto, a maioria deles manteve suas fronteiras, e portanto, esta foi a primeira vez que as armas do leste e do oeste se enfrentaram na Grande Tang. Todo o assunto ganhou enorme atenção. Um sujeito desconhecido pode representar as espadas da Grande Tang. Quando a notícia chegou aos vários clãs de ferreiros de prestígio, o clã Shen foi o primeiro a fazer um movimento. Embora parecessem educados na superfície, eles estavam, na verdade, tentando todos os meios abaixo para superar uns aos outros, competindo pelo título de clã de ferreiros de espadas número 1 do mundo. Só que eles não esperavam que ninguém os venceria. Os clãs de ferreiros tinham compartilhado a mesma posição sobre o assunto referente ao pavilhão Garrafa Azul. Esse tipo de assunto pequeno não valia a pena se incomodar. No entanto, o significado do evento havia mudado completamente. Independentemente de o sujeito no pavilhão Garrafa Azul ter feito isso intencionalmente ou não, com a divulgação dessa notícia, ele já havia se tornado um representante das planícies centrais para o título de ferreiro de espadas número 1. Isso era algo que os outros clãs não conseguiam tolerar. Retransmita meu comando, pegue a melhor espada do clã e entregue-a ao pavilhão Garrafa Azul. Que todos testemunhem o calibre da melhor espada. Ao ouvir a notícia, o ancião do clã Shen, Shen Youqin, transmitiu a ordem imediatamente. Mas ancião, são 1.200 taéis de ouro. As apostas envolvidas no duelo eram extremamente altas. Um membro do clã Shen tentou avisá-lo, mas ele foi interrompido antes que pudesse terminar suas palavras.
Você acha que vamos perder? Shen Youqin olhou para ele com desagrado. Não ouso. O membro do clã Shen imediatamente abaixou a cabeça assustado. Independentemente do histórico desse ninguém que busca atenção, esta é uma boa chance para nosso clã Shen. Usando 1.200 taéis de ouro para se elevar acima dos outros clãs e competir pela posição de espada número 1 do mundo, onde mais podemos encontrar uma oportunidade tão boa? Em comparação a isso, o que 1.200 taéis de ouro significam? Shen Youqin disse. Não importa se era o clã Shen, clã Zhan, clã Lu ou clã Huang, ninguém ousaria organizar tal evento. Caso contrário, os outros clãs se aliariam contra eles. Mas agora que o pavilhão Garrafa Azul apareceu, a natureza do evento mudou e era uma oportunidade difícil de aproveitar. No passado, o clã Shen informava os outros clãs sempre que recebiam alguma notícia. Mas, dessa vez, o clã Shen não disse nada sobre o assunto. Eles silenciosamente enviaram sua melhor espada para o pavilhão Garrafa Azul para que fosse exibida. A mesma situação também ocorreu com o clã Lu, clã Huang, clã Li e outros prestigiados clãs de ferreiros de espadas da capital. Todos eles secretamente enviaram suas melhores espadas para o pavilhão Garrafa Azul. Todos operaram secretamente uns contra os outros, mas desta vez ninguém disse nada. Nossa oficina de espadas de metal impenetrável só vende espadas de elite por 600 a 700 taéis de ouro cada. Que direitos esse sujeito tem de vender espadas ao preço de 4.000 a 5.000 taéis de ouro na capital? Nem nós ousamos cometer tal ato. Se aquele sujeito não tivesse estabelecido tal regra, não seria apropriado que o desafiássemos. Mas agora, ele mesmo está procurando por isso. Não apenas os clãs prestigiosos, mas também as grandes lojas e oficinas de armas vinham acumulando muita insatisfação nos últimos dias. O Anshong vinha causando uma grande comoção com sua espada, e quem levou o peso do impacto de suas ações não foram, de fato, os clãs de ferreiros, mas as grandes lojas de armas. O súbito aparecimento desse hóspede não convidado na capital havia provocado sua ira. Vai. Traga a melhor espada da nossa oficina de espadas de metal impenetrável. Mesmo que não consigamos o título de primeiro do mundo, deveríamos pelo menos dar uma lição naquele sujeito. Como se concordassem com o assunto, todas as lojas de armas e oficinas pegaram suas melhores espadas e sabres e os enviaram para o pavilhão Garrafa Azul. Se qualquer um deles vencesse o duelo de apostas, a outra parte teria que pagar mais de 4.000 taéis de ouro. Se 10 deles vencessem, isso somaria 4.000 taéis de ouro. Isso era mais do que suficiente para dar um duro golpe em qualquer influência. Independentemente do que todos estivessem pensando, à medida que mais e mais ferreiros das planícies centrais se juntavam a essa aposta dupla, a escala e o prestígio da aposta dupla aumentavam gradualmente. Vamos lá. Vamos mostrar àqueles Zhan das planícies centrais o poder dos sabres do nosso califado Abássida e Charax-Spasinu. Só porque estas são as planícies centrais não significa que podemos ser subestimados. Mais e mais comerciantes de armas das regiões ocidentais também começaram a se juntar ao caso. O evento cresceu como uma bola de neve, e havia sinais de que estava saindo do controle na verdade. Alguns dos poderes fora daqueles clãs de ferreiros e lojas de armas também foram atraídos para o assunto. Vocês realmente acham que alguma de suas espadas é digna do título de arma número 1 do mundo? À medida que o evento se desenrolava, ninguém notou um homem musculoso, com barba cheia, parado no meio da multidão, sorrindo com desprezo enquanto olhava para as espadas e sabres exibidos no pavilhão. O pavilhão Garrafa Azul não era um beco remoto pelo qual poucas pessoas passavam. Pelo contrário, devido à proximidade com o Palácio Real, ele costumava ficar lotado. Aqueles que passavam por aqui eram muito ricos ou especialistas poderosos. Um incidente tão grave no pavilhão Garrafa Azul atraiu a atenção de muitos. O homem de barba cheia era um deles. Eu mergulhei na forja por muitos anos, só para impressionar o mundo com minha espada. Quando eu finalmente criar a espada definitiva, mostrarei a todos vocês qual é a espada número 1 do mundo. Os olhos do homem de barba cheia estavam cheios de indignação. Eventualmente, depois de olhar profundamente para a espada pendurada no pavilhão, ele retraiu o olhar e silenciosamente saiu silenciosamente. Sua aparição e partida não chamaram a atenção de ninguém. Saindo pelos portões da cidade, ele caminhou pelas estradas pavimentadas, viajou pelas montanhas, atravessou a floresta e, finalmente, chegou às profundezas remotas de uma montanha. Havia uma clareira no pico da montanha e, mesmo de longe, era possível sentir o cheiro forte de uma forja. Conforme alguém se aproximava do pico, era possível ver espadas quebradas espalhadas por todo lugar. No centro da densa congregação de espadas quebradas, uma oficina de espadas se erguia. Ao lado da oficina de espadas, uma alta forja de metal ainda estava acesa, e uma fumaça espessa saía de dentro. O homem musculoso e barbudo caminhou até lá, agachou-se e removeu uma espada vermelha brilhante fundida de dentro usando pinças, colocando-a sobre uma tábua de metal. Ele começou a martelar com força. A espada fundida tinha cerca de 4 dedos de espessura e 1,5 metros de comprimento. Embora ainda fosse um produto semi-completo, parecia excepcionalmente forte.
bronze, cromo e estanho. A fórmula secreta que venho pesquisando há 10 anos finalmente, estou prestes a criar a espada mais forte e afiada do mundo. Desta vez, mostrarei a todos os clãs de ferreiros do mundo que é um verdadeiro mestre ferreiro. Enquanto o pensamento passava por sua mente, o martelo de metal em suas mãos começou a balançar mais rápido com mais força. Incontáveis faíscas foram emitidas sob suas marteladas. Nas profundezas da montanha remota, ninguém poderia imaginar que haveria um mestre ferreiro desconhecido aqui. Como descendente de uma linhagem de eremitas ferreiros de espadas, o homem musculoso e barbudo possuía a linhagem de uma antiga tribo de ferreiros de espadas, a tribo Roura. Coincidentemente, essa também foi a antiga tribo que primeiro criou armas de metal no mundo. Embora tenha desaparecido com o passar do tempo, o homem musculoso e barbudo herdou um antigo manual secreto de Roura. O maior desejo do homem musculoso e barbudo era herdar a vontade de seu ancestral e forjar a espada mais afiada e resistente do mundo. Não importa o quão poderosa a outra parte pudesse ser, seria impossível quebrar essa espada. Com isso, ele limparia a vergonha de seus ancestrais. E esta era uma oportunidade ideal para fazer isso. Nas profundezas das montanhas, o vento frenético rugia, e as chamas subiam até várias dezenas de zan de altura. Queimavam furiosamente durante a noite, até a chegada do amanhecer. Somente quando o sol estava bem acima da forja é que as chamas nas profundezas da montanha finalmente cessaram. O homem musculoso e barbudo olhou para a espada recém-forjada que segurava em suas mãos com satisfação. Apesar de sua fadiga, ele saiu de sua oficina de espadas e deixou as montanhas. Logo, outra espada apareceria no pavilhão Garrafa Azul. Os efeitos do duelo de apostas no pavilhão Garrafa Azul gradualmente cresceram mais e mais. Em apenas um curto período de um único dia, mais de 20 espadas apareceram no pavilhão Garrafa Azul. Além disso, isso foi após uma seleção cuidadosa das espadas. Nem mesmo a taxa de entrada de 1.200 taéis de ouro os deteve. Os 4 grandes clãs de espadachins da capital, os comerciantes de armas das regiões ocidentais, as lojas e oficinas de armas da capital, assim como mestres espadachins desconhecidos. Eyal esteve ocupado o dia todo lidando com as várias partes. Nem ele esperava que o incidente se desenvolvesse a tal nível. A aparição de Mosaide foi como uma ignição, acionando toda a indústria de armas na capital para a ação. Uma grande quantidade de clãs de ferreiros, lojas de armas, oficinas e até mesmo poderes externos se juntaram. Os eventos eram como uma represa vazando, impossível de ser parada por qualquer um. Como uma bola de neve rolando, mais e mais pessoas ficaram do lado de fora do pavilhão Garrafa Azul para assistir à comoção. 4.800 taéis, pensar que se tornaram 4.800 taéis. Vamos ver quantas espadas estão penduradas no pavilhão. 20, 30. Se o dono perder, ele provavelmente perderá toda a sua fortuna. Vamos ver como ele vai lidar quando perder até a cueca. Esse sujeito realmente chutou uma tábua de metal dessa vez. O clã Zan, clã Huan e clã Lu são todos clãs de espadachins de primeira linha. No entanto, esse sujeito escolheu levá-los para uma aposta de duelo. Ele está realmente zombando de si mesmo. Deixa eu te contar, é isso que ser complacente significa. Em um lugar como a capital, incontáveis talentos estão abaixo da superfície. Isso não é algo que nenhum outro lugar poderia igualar. O que você pode fazer quando a outra parte está decidida a cometer suicídio? Diante do pavilhão Garrafa Azul, a zombaria da multidão podia ser ouvida. Embora espada número 1 do mundo tivesse causado um grande alvoroço, era algo que apenas aqueles da indústria de armas eram obcecados. Para essas pessoas comuns, elas estavam mais focadas em outro assunto. Essa tempestade foi causada por aquele sujeito atrás do pavilhão Garrafa Azul, e como tal, a atenção da multidão sempre esteve nele. Eles não estavam preocupados com o quão incrível sua espada era, mas sim, com o quão lamentável ele seria depois de sua perda. 30 espadas de primeira linha não eram apenas piadas. Elas eram mais do que capazes de causar a falência daquele sujeito. Alguns deles até abriram uma casa de jogos de azar em frente ao pavilhão Garrafa Azul. O evento continuou se desenvolvendo e, lentamente, atraiu a atenção de um grupo único. Olha a comoção no pavilhão Garrafa Azul. Tem tanta gente lá que provavelmente são milhares. A espada número 1 do mundo, um título tão prestigioso. Olhe para essas espadas, elas não são realmente ruins. Só que são um pouco caras demais. Se for realmente uma espada de primeira linha, dinheiro não significa nada. Só temo que sejam meros bens comuns. De fato. Como essas espadas de 600 a 700 taéis de ouro podem ser consideradas espadas de primeira linha? Uma coisa é se um nobre comum as comprasse, mas seria vergonhoso se um membro do exército imperial como nós as empunhasse. No topo dos muros dourados de 50 metros de altura do Palácio Real de Ganditang, uma fileira de membros do Exército Imperial de Ganditang estava parada perto dos muros da cidade, olhando para o pavilhão Garrafa Azul. Das paredes imponentes do palácio, o pavilhão Garrafa Azul parecia excepcionalmente baixo e pequeno.
Mesmo assim, a densa reunião de pessoas ali era extremamente notável. O pavilhão Garrafa Azul ficava a uma curta distância do grande Império Tang. A confusão ali há muito tempo atraía a atenção do exército imperial. Como a vida dentro dos muros do palácio era entediante, no momento em que a aposta de duelo que colocava as espadas das planícies centrais contra os sabres das regiões ocidentais apareceu, ela chamou a atenção de muitos membros do exército imperial. Quem é esse? Parece o comandante Li. Justo quando eles estavam conversando, alguém falou de repente e o grupo imediatamente virou a cabeça para onde o colega estava olhando. Além dos muros da cidade, algumas figuras familiares estavam atualmente caminhando em direção ao pavilhão Garrafa Azul. É o Sr. Zhao. Calhe a boca, não fale. Os rostos dos membros do exército imperial imediatamente ficaram severos e todos ficaram em silêncio. Embora fosse uma distância de várias centenas de metros, não demorou muito para que eles alcançassem seu destino. Sob o olhar dos membros do exército imperial, as três figuras rapidamente chegaram ao pavilhão Garrafa Azul. Nós somos do exército imperial. O trio tirou uma ficha da cintura e anunciou sua identidade. O quê? Eyal ainda estava ocupado organizando as informações dos convidados que estavam envolvidos no duelo de apostas. Ao ouvir essas palavras, seus olhos imediatamente se arregalaram e ele se levantou abruptamente. Encarando os três, ele de repente se acalmou. Antes que os três pudessem falar, Eyal respirou fundo, olhou diretamente para o trio e caminhou até a mesa em direção a eles. Espere um momento. Vou chamar alguém. O Anshong, é exatamente como você disse. O exército imperial realmente veio. Essas foram as primeiras palavras que Eyal disse ao entrar apressadamente na residência da família Yuan. Naquela época, ao pendurar a espada no pavilhão Garrafa Azul, o Anshong disse a Eyal para chamá-lo se um membro do exército imperial viesse. Eyal não esperava que os membros do exército imperial realmente viessem. No nível mais alto do pavilhão Garrafa Azul, o Anshong viu os membros do exército imperial dos quais Eyal falou. Desde sua reencarnação, esta foi a primeira vez que o Anshong encontrou os guardas do imperador. O exército imperial tinha a responsabilidade de proteger a capital e garantir a segurança do imperador. Dos exércitos do mundo, eles eram considerados como realeza. Portando o emblema da família real, raramente alguém tinha a oportunidade de interagir com eles. Isso também se aplicava ao Anshong. Essa também foi a razão pela qual Eyal ficou tão surpreso. Que forte cheiro de autoridade! Não é de se espantar que nenhum descendente ousou ofender o exército imperial facilmente. Olhando para as pessoas paradas diante dele, o Anshong pensou. Como guardas do imperador e da família real, eles frequentemente entravam em contato com os nobres poderosos que viajavam de um lado para o outro do palácio real, e com o passar do tempo, o profundo cheiro de autoridade começou a contagiá-los. Comparados a eles, os outros soldados se sentiam como oficiais ou policiais, mesmo sem seus tokens, era fácil identificá-los. Por outro lado, esses membros do exército imperial examinavam uma pessoa intensamente, mas eram austeros e reticentes. Era fácil para civis comuns se sentirem temerosos, apreensivos e desconfortáveis diante deles. A disposição deles era algo que pessoas comuns jamais poderiam possuir. Os guardas do imperador são realmente incríveis. Como esperado do exército mais forte de elite do mundo. O Anshong os elogiou em sua mente. O Anshong também já havia conhecido o exército imperial em sua vida anterior. Comparado ao estado deles em sua vida anterior, neste momento, o exército imperial ainda mantinha a imagem da tropa mais forte e inspiradora. O exército imperial era conhecido por sua proeza de batalha, e eles dependem disso para viver também. Sua força não era algo que alguém pudesse comparar. No entanto, em poucos anos, conforme Gandhi Tang gradualmente chegava a uma queda, os descendentes começaram a penetrar no exército imperial e tentaram comprar seu caminho através das fileiras. Por outro lado, aqueles capazes foram eliminados do exército imperial, causando a queda do exército mais forte do mundo. Quando eles foram obrigados a proteger a capital e o mundo, o exército imperial caiu com um único confronto, causando mortes que se espalharam por 1000 li. Isso se tornou a maior humilhação do grande Tang então, assim como o espinho no coração de todos, incluindo o Anshong. É o suficiente para tal tragédia ocorrer uma vez. Não importa o que aconteça, não permitirei que algo assim aconteça ao exército imperial mais uma vez. O Anshong de repente sentiu uma sensação amarga no nariz. Em sua vida anterior, quando a tragédia aconteceu, ele estava bem na capital. Ele testemunhou os cadáveres do exército imperial sendo empilhados nos becos ao redor do palácio em primeira mão. Foi uma visão inesquecível. Sangue carmesim fresco fluía pelos becos como um rio de sangue, fazendo com que o Anshong sentisse um espanto incrível, assim como agonia. Era a primeira vez que o Anshong vivenciava a perda de seus parentes, sua tia e tio grandes. Respirando fundo, o Anshong rapidamente se acalmou. Independentemente de como o exército imperial era em sua vida anterior, era um assunto que já havia passado. Nesta vida atual,
o Anshong já havia conseguido mudar o destino do clã Wan. O que aconteceu em sua vida anterior pode não necessariamente acontecer nesta. Ao se acalmar, o olhar de Anshong varreu lentamente os três. Ao ver o homem que tinha uma cicatriz em forma de raio na glabela, a atenção de Anshong foi abruptamente atraída. É ele. O Anshong reconheceu a pessoa parada diante dele. Zhao Fengxin. O Anshong nunca poderia ter pensado que aquele que viria seria ele, um dos lendários 3 maiores especialistas do exército imperial. Em sua vida anterior, ele conseguiu se tornar o marechal do exército imperial. Sua maior característica distintiva era a cicatriz de espada em forma de raio em sua glabela. Em sua vida anterior, ele tinha a reputação de carregar 2 sabres, um na cintura e outro na glabela. Foi por isso que o Anshong o reconheceu imediatamente. Comparado aos Zhao Fengxin que o Anshong lembrava, o que estava diante dele parecia significativamente mais jovem. Ainda havia marcas de juventude nele, e ele ainda tinha que se tornar a figura valente que tinha sido em sua vida passada, exalando uma aura como se o universo inteiro estivesse ao seu alcance. Mesmo assim, havia muitas características marcantes no atual Zhao Fengxin. Do trio, sua disposição e a aura autoritária claramente se destacavam. Se ele não se lembrava mal, o atual Zhao Fengxin já deveria ser um comandante do exército imperial, uma das principais figuras da organização. No futuro, ele alcançaria alturas ainda maiores. No sentido mais verdadeiro, seu futuro era brilhante. A autoridade inigualável sobre o exército imperial estava esperando por ele. Pensar que seria ele, eu nunca poderia imaginar. O coração de Anshong batia furiosamente no momento, mas não foi por isso que ele se lembrou dele. Para Anshong, ele tinha outra identidade. O mais famoso colecionador de armas de aço Otis nas planícies centrais. Ele esteve quase envolvido em todas as lendas relacionadas ao aço Otis na vida passada de Anshong. Zhao Fengxin era o típico fanático por artes marciais. Ele possuía um amor excepcional por armas de primeira linha, especialmente por armas de aço Otis. Em sua vida anterior, das armas de aço Otis de maior preço, quase 1/3 das quais foi obra sua. O interesse de Zhao Fengxin pela solidez, nitidez, assim como pelos padrões altamente estéticos do aço Otis atingiu um nível insano. Em sua vida anterior, Zhao Fengxin foi quem liderou a mania pelo aço Otis nas planícies centrais. Quando a espada de aço Otis, incomparavelmente afiada, foi combinada com seu cultivo extraordinário, ele criou uma lenda de sua força no exército imperial. Pensar que eu conseguiria pegar uma baleia. O Anshong de repente sentiu todo o seu corpo ficar mais leve e conforto tomou conta dele. Isso era realmente o destino. O Anshong tinha apenas a intenção de atrair alguns membros ricos do exército imperial para comprar a arma Otis, mas pensar que ele conseguiria atrair Zhao Fengxin, uma baleia lendária. O amor de Zhao Fengxin pela arma de aço Otis era publicamente conhecido por ter atingido um nível insano. Se as armas de aço Otis pudessem ser consideradas um veneno, então Zhao Fengxin deve ter atingido o estágio terminal, e nenhum remédio poderia salvá-lo mais. Para uma figura tão famosa aparecer de repente nos planos de o Anshong de repente se sentiu extremamente confiante em seu futuro. Você é o dono da espada. Zhao Fengxin falou. A sensação que o jovem lhe deu foi estranha. Quando outros descobrissem que ele era do exército imperial, eles mais ou menos mostrariam alguma apreensão contra ele. No entanto, este jovem simplesmente o encarou silenciosamente. Era inconcebível para ele o que a outra parte estava contemplando. Sim. Recuperando-se de seus pensamentos, o Anshong sorriu. Seus gestos e expressão exalavam magnanimidade. Zhao Fengxin não relatou seu nome a Yao, e suas ações mostraram claramente suas intenções de esconder sua identidade. Como tal, o Anshong cumpriu seus desejos. Já que o Anshong sabia sua verdadeira identidade, era impossível para ele deixá-lo escapar tão facilmente. Desejo comprar a espada pendurada na frente do seu pavilhão. Gostaria de saber se você pode remover o pano preto e mostrá-la para mim. Se a espada me agradar, estou disposto a oferecer um preço alto com o qual você ficará satisfeito. Um preço maior do que o que você ofereceu. Zhao Fengxin imediatamente mergulhou no tópico em questão e revelou as intenções por trás de sua visita. Sua maneira de fazer as coisas era direta. Quanto você pode oferecer? O Anshong fez o mesmo e perguntou-lhe francamente. Posso garantir que não será menos que 8.000 taéis de ouro. O gesto de Zhao Fengxin fez Yao sentir como se seus olhos estivessem pregando peças nele. Estou ficando louco? Quem são eles? O preço lá fora é de apenas 4.800 taéis de ouro, e esse sujeito realmente ofereceu 8.000 taéis de ouro. Todos os membros do exército imperial são tão ricos assim. O maxilar inferior de Yao estava prestes a cair no chão. Ele só gastava até 10 taéis de ouro em um mês, mais 8.000 taéis de ouro. Considerando seus gastos, seria mais do que suficiente para durar a vida inteira. O que é generosidade? Isto é generosidade. É isso que significa ser rico. Apresse-se e concorde com isso.
Eyal rapidamente chamou Wan Shong para o lado. Só um tolo rejeitaria 8.000 taéis de ouro. Se uma única arma pudesse ser vendida por 8.000 taéis de ouro, então os 90.000 taéis de ouro que o Wan Shong devia aos dois monges Sindi não representariam problema algum. Desta vez ele realmente ficou rico. Não. O Wan Shong encarou Zhao Fenshin com uma expressão calma. A única palavra que ele proferiu fez com que o sonho de Eyal fosse destruído. Por quê? Eyal e Zhao Fenshin falaram quase ao mesmo tempo. Wan Shong, você é louco. Por que você rejeitaria um acordo tão bom? Eyal estava prestes a enlouquecer de ansiedade. Eram 8.000 taéis de ouro. Se ele conseguisse vender a espada por tanto dinheiro, teria dinheiro mais do que suficiente para pagar a dívida de 1.700, mais os juros, bem como a taxa pela violação do contrato com os monges Sindi sobre os minérios de Hyderabad. Considerando o gasto mensal da dupla, era o suficiente para durar várias décadas. Milhares de taéis de ouro. No entanto, o Wan Shong rejeitou isso categoricamente e Eyal sentiu como se não conseguisse acompanhar esses pensamentos. Gongyi, certamente minha oferta não é inadequada. A reação de Zhao Fenshin foi diferente da de Eyal. Falando honestamente, o jovem diante dele o deixou surpreso. A maioria das pessoas acharia difícil resistir à fortuna esmagadora de 8.000 taéis de ouro, mas o jovem diante dele rejeitou sua oferta sem hesitação. Zhao Fenshin ficou chocado. Ao mesmo tempo, ele achou a situação incompreensível. Esta é sua primeira vez aqui, então você pode não estar ciente das regras de venda da minha espada. O comprador não tem permissão para vê-la, tocá-la ou revelar o pano preto que cobre a espada. Você entendeu minhas palavras? O Wan Shong disse calmamente. O Wan Shong não ficou surpreso com a generosidade de Zhao Fenshin. Possuindo memórias de sua vida passada, o Wan Shong estava ciente do passado deste Zhao Fenshin. A pessoa que estava diante dele era o filho da família principal do clã mais rico da capital. Ao mesmo tempo, Zhao Fenshin tinha um segredo para ele que muito poucas pessoas sabiam. Zhao Fenshin na verdade possuía um resquício da linhagem real. Na geração de seu bisavô, uma princesa do palácio real se casou com um clã Zhao. Ou seja, a bisavó de Zhao Fenshin era membro da família real. Essa lasca de linhagem real havia criado uma posição única para Zhao Fenshin, fazendo com que ele fosse altamente valorizado dentro do clã. Pode-se dizer que o apoio do clã Zhao a ele era implacável. Não importa o que Zhao Fenshin precisasse, o clã Zhao definitivamente lhe daria. A razão pela qual Zhao Fenshin conseguiu alcançar tais alturas no futuro, tornando-se o marechal do exército imperial em uma idade tão jovem, estava intimamente relacionada ao apoio de seu clã. O clã Zhao escondeu esse segredo o tempo todo, só revelando muitos anos depois. O clã Zhao era conhecido por possuir uma riqueza que rivalizava com a de todo o país, e eles são o clã mais rico da capital. Seja para Zhao Fenshin ou para o clã Zhao, 8.000 taéis de ouro não significavam nada. Portanto, essa era realmente uma boa oportunidade para Wan Shong. No entanto, não era isso que Wan Shong queria. Ninguém sabia mais do que Wan Shong o quão popular o aço Ot se tornaria no futuro. 8.000 taéis de ouro podem ser muito dinheiro para civis comuns, mas comparado ao potencial que a indústria de armas de aço Otis tinha, era um negócio não lucrativo. Como Wan Shong pôde se comover com uma quantia tão pequena? As regras podem ser alteradas, e 8.000 taéis de ouro devem ser mais do que o suficiente para compensar a perda de Gongyi, certo? Só quero dar uma olhada, não deve haver nada prejudicial a você, certo? Zhao Fenshin persuadiu Wan Shong, tentando fazê-lo mudar de ideia. Eu só quero te fazer uma pergunta então. Se você não ficar satisfeito com a espada depois de vê-la, você ainda vai pagar os 8.000 taéis de ouro? As palavras de Wan Shong foram direcionadas ao cerne do problema. Isso. Por um momento, Zhao Fenshin ficou sem palavras. Ele estaria disposto a pagar 8.000 taéis de ouro por uma boa espada, mas se a espada escondida dentro do pano preto fosse apenas um pedaço de aço podre, ele seria um tolo em pagar tal preço. Embora a riqueza do clã Zhao pudesse rivalizar com a do país, eles não haviam atingido o nível de extravagância a ponto de despejar 8.000 taéis de ouro em um pedaço de aço podre. Parece que você não está interessado em comprar minha espada. Você só espera comprar uma espada que vale 8.000 taéis. Wan Shong balançou a cabeça. Gongyi não acha que sua própria espada vale 8.000 taéis de ouro? Zhao Fenshin riu. Wan Shong apenas balançou a cabeça sorrindo, sem discutir com ele sobre o assunto. Eu ainda direi as mesmas palavras. Você não tem permissão para vê-lo ou tocá-lo. Se você quiser comprá-lo, pode levá-lo por 4.800 taéis de ouro. Amanhã, o preço não será mais só esse. Após dizer essas palavras, Wan Shong arregaçou as mangas e saiu sem hesitar. Num piscar de olhos, ele já tinha saído da sala. Senhor, o que fazemos? Aquele rapaz não parece nem um pouco interessado em negociar. Depois que Wan Shong foi embora, um membro magro do exército imperial ao lado de Zhao Fenshin não conseguiu mais conter suas reclamações. Deixe-me pensar.
Zhao Fengchen franziu a testa e refletiu em silêncio. 8.000 taés de ouro eram mais de 10 vezes mais altos do que a oferta inicial de Yuan Shong. No entanto, Yuan Shong rejeitou sua oferta sem qualquer hesitação. Sua determinação estava realmente além da imaginação de Zhao Fengchen. E isso era algo que Zhao Fengchen nunca esperava antes de vir. Senhor, por que você deveria discutir tanto com aquele sujeito? Se ele se recusar a concordar, podemos simplesmente buscar a espada pendurada no pavilhão Garrafa Azul à força. Um membro magro do exército imperial propôs. A atitude anterior de Yuan Shong o deixou insatisfeito. Eles eram do exército imperial, e o sujeito estava sendo muito arrogante. Não. O pavilhão Garrafa Azul pertence ao Duque de Ei. Outras pessoas podem não estar cientes, mas você não sabe? Depois de tantos dias, você viu alguém tentando roubar as espadas aqui. Zhao Fengchen rejeitou sua proposta sem hesitar e com um olhar severo. Além disso, você não se importa com a reputação do exército imperial? Se tal coisa acontecesse, como o resto dos nossos irmãos manteriam sua dignidade? Mas sobre o Sr. Huang. Um membro magro do exército imperial protestou, mas no momento em que as palavras escaparam de sua boca, ele percebeu que havia falado errado. Ele rapidamente cobriu a boca, mas já era tarde demais. Virando a cabeça para olhar para Zhao Fengchen, ele viu que a pele do outro grupo já estava horrível. Não há necessidade de você se preocupar com Lord Huang. Eu mesmo cuido disso. Ao ouvir as palavras Lord Huang, Zhao Fengchen ficou visivelmente irritado. Seu interesse no assunto já havia diminuído muito. Deixarei esta minha espada com você. Quando eles retornarem, faça com que a pendurem no pavilhão. Como não posso comprar a espada, também participarei do duelo de apostas. Zhao Fengchen removeu a antiga espada de prata da cintura e jogou-a para longe. Então, ele deixou o pavilhão Garrafa Azul com passos largos. Ao mesmo tempo, do lado de fora do pavilhão Garrafa Azul, Yuan Shong e Yao caminhavam lado a lado. Aquele bastardo. Eu pensei que ele fosse generoso. E pensar que ele é igual a todo mundo. Desde que saíram do pavilhão Garrafa Azul, Yao xingava sem parar. Se não fosse pela pergunta de Yuan Shong, ele nunca saberia que Zhao Fengchen tinha tal condição por trás da compra da espada por 8.000 taés de ouro. Não há necessidade de culpá-lo. Em vez disso, seria estranho se ele comprasse uma espada tão cara sem ter a chance de ver sua qualidade por si mesmo. Yuan Shong deu de ombros, sem prestar atenção ao assunto. Em sua vida anterior, Zhao Fengchen tratou seu dinheiro como se fosse sujeira. Ele ofereceu mais de 100.000 taés de ouro por uma única arma de aço Ox, o que deixou muitas pessoas pensando que sua riqueza tinha subido a cabeça e que ele estava simplesmente ostentando seu dinheiro. Mas a verdade era exatamente o oposto. Pelo encontro de Yuan Shong com Zhao Fengchen há pouco, ele pôde perceber que, embora Zhao Fengchen não pensasse muito em dinheiro, ele só comprava os objetos que achava valiosos. Quanto a esses objetos inúteis, Zhao Fengchen os evitava mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade, se alguém pensasse bem sobre o assunto, como poderia o futuro marechal do exército imperial ser um tolo? No entanto, você não saiu rápido demais? Você não deixou nenhuma margem de manobra. Não importa o que, eram 8.000 taés de ouro. Para ser capaz de oferecer tal preço, ele era um comprador em potencial. Caminhando ao lado de Yuan Shong, Yao comentou com pena. Ele achou uma pena que eles simplesmente conseguissem um peixe tão grande escapar. Não se preocupe, ele ainda está no anzol. Ele retornará em breve. Yuan Shong sorriu. O relacionamento de Zhao Fengchen com o aço Ox poderia ser quase denominado como destino. Era impossível cortar o relacionamento entre os dois. Yuan Shong acreditava que quando ele revelasse o pano preto e exibisse a arma de aço Ox pela primeira vez, Zhao Fengchen definitivamente sentiria a convocação da arma. Zhao Fengchen. Zhao Fengchen. Yuan Shong murmurou. De repente, um pensamento passou pela sua mente e ele se lembrou de algo. Em sua vida anterior, Zhao Fengchen era uma lenda. Independentemente de ser sua história com o aço Ox, aquele cultivo dele, ou como ele lutou até a morte com aqueles invasores estrangeiros, o mundo inteiro se lembrava claramente de seu nome. Mas comparado à posição de destaque que ele ocupou mais tarde, o atual Zhao Fengchen ainda era uma figura desconhecida. Embora ele fosse um líder do exército imperial, havia muitos de seus iguais dentro do exército imperial. Com base nas memórias da vida passada de Yuan Shong, Zhao Fengchen permaneceria na mesma posição por 6 a 7 anos, e a razão para isso era por causa de um inimigo seu. Huang Xiaotian. Um nome passou pela mente de Yuan Shong. Dado que Zhao Fengchen foi capaz de se tornar uma das 3 maiores lendas publicamente reconhecidas da história do exército imperial, era a prova do incrível talento e força que ele possuía. No entanto, para uma pessoa tão extraordinária se tornar um marechal apenas na casa dos 40 era inconcebível. Ele só fez seu nome na última parte de sua vida. E a razão para isso foi por causa de outro comandante extraordinário e talentoso do exército imperial.
Essa pessoa era conhecida como Huang Xiaotian. Embora ele não tenha conseguido igualar as realizações de Zhao Fengchen no final, Huang Xiaotian definitivamente não era muito inferior a ele. No exército imperial, além do atual marechal, ele definitivamente estaria entre os primeiros em termos de força. Como diz o ditado, uma montanha não permite a presença de dois tigres. Duas pessoas com interesses semelhantes podem se tornar amigas, mas duas pessoas com personalidades idênticas só podem se tornar inimigas. Era impossível que Zhao Fengchen e Huang Xiaotian se tornassem amigos. Foi por causa de Huang Xiaotian que Zhao Fengchen ficou preso como capitão por 6 a 7 anos. Eventualmente, devido à sua contribuição excepcional e aos talentos que ele havia demonstrado, Zhao Fengchen disparou à frente, afastando-se de Huang Xiaotian. Dali em diante, ele forjou sua própria lenda. A origem do rancor entre a dupla veio de uma importante seleção geral do exército imperial. Naquela época, Huang Xiaotian e Zhao Fengchen eram fortes concorrentes para a posição. Mas eventualmente, no duelos, Zhao Fengchen perdeu para Huang Xiaotian e essa oportunidade preciosa escapou de seus dedos. Depois disso, Huang Xiaotian fez uso de sua posição como seu superior para suprimir Zhao Fengchen em sua posição, mantendo sua patente estacionária. A julgar pela data, a seleção do exército imperial já deve estar disponível. Quando o pensamento passou pela mente de Yuan Shong, ele caiu em transe. De repente, Yuan Shong entendeu por que Zhao Fengchen tinha vindo procurá-lo. Yuan Shong, o que há de errado? Uma voz ecoou em seu ouvido. Eia olhou para Yuan Shong em choque, incapaz de compreender por que seu amigo havia parado de repente no meio do caminho. Não é nada. Yuan Shong se recuperou do seu torpor e balançou a cabeça. Abrindo as portas da carruagem perto da rua, ele e Eyal entraram. Com o estalar de um chicote, a carruagem começou a se mover para longe. Gongyi, espere um momento. De repente, passos apressados puderam ser ouvidos atrás. Yuan Shong e Eyal se viraram e viram um membro do exército imperial correndo em pânico. Falando do diabo. Eyal se virou para olhar para Yuan Shong com a boca completamente aberta, parecendo ter encontrado um fantasma. Eles tinham acabado de falar sobre o assunto, e a outra parte veio logo depois disso. Poderia ser que as palavras de Yuan Shong os fizeram mudar de ideia tão rapidamente? Se esse é o caso, Yuan Shong era simplesmente incrível demais. Mas, contrariando as expectativas da dupla, um membro do exército imperial perguntou sobre outro assunto. Gongyi, posso perguntar sobre a montanha de metal do lado de fora do pavilhão Garrafa Azul? Ela está à venda? Um membro do exército imperial perguntou enquanto apontava para a montanha de metal que era quase tão alta quanto um humano. O pavilhão Garrafa Azul não ficava muito longe do Palácio Real. Os eventos que ocorreram aqui há muito tempo causaram comoção no exército imperial. Não havia ninguém que amasse espadas mais do que o exército imperial. A aposta dupla conduzida pelo pavilhão Garrafa Azul há muito tempo atraiu a atenção do exército imperial, caso contrário, eles não teriam aparecido hoje. Uma coisa era ninguém saber da espada pendurada no pavilhão. No entanto, o propósito da enorme torre de metal na porta, ou melhor, da montanha de metal, ainda permanecia um mistério. Dentro do Palácio Real, todos os tipos de conjecturas foram propostas pelos membros do Exército Imperial, e havia até pessoas apostando nisso. Este membro do Exército Imperial também foi tomado pela curiosidade. Aproveitando a oportunidade, ele rapidamente perguntou sobre o assunto. Yuan Shong entendeu o que estava acontecendo e riu. Por que você não tenta adivinhar? Deixando para trás essas palavras, a carruagem deixou o pavilhão Garrafa Azul. Retornando do pavilhão Garrafa Azul, Yuan Shong rapidamente dedicou seus esforços à sua prática de artes marciais mais uma vez. A julgar pelo tempo, a seleção para os 3 grandes campos de treinamento já deveria ter aberto. Desde o início, o critério para entrar nos 3 grandes campos de treinamento era alto. Além disso, só aumentaria no futuro. Sem habilidades suficientes e o reino de cultivo necessário, era impossível entrar. Além disso, Yuan Shong também teve que refletir sobre a questão do aniversário de seu avô. O núcleo de todo o clã Yuan, bem como a pessoa mais autoritária do clã, nunca foi seu pai, Yuan Yan, ou seu tio mais velho, Yuan Zhen, e muito menos sua tia e tio mais velhos. Havia apenas um núcleo no clã Yuan, e esse era seu avô. Como um clã prestigioso de generais e estudiosos, o clã Yuan possuía uma quantidade enorme de recursos. No entanto, geralmente, era impossível para os outros membros do clã Yuan notarem esses recursos. Em termos de fortuna, o clã Yuan não conseguiu se igualar àqueles clãs menores como o clã Zan da capital. Em termos de autoridade, não conseguiu competir com o clã Yao. Na verdade, a quantidade de recursos aos quais Yao Feng tinha acesso excedia em muito a quantidade que Yuan Shong tinha. Mesmo assim, o clã Yuan ainda era considerado um clã de alto prestígio do grande Império Tang. Quanto ao motivo dessa visão bizarra, era porque apenas os membros do clã que o avô de Yuan Shong reconhecia receberiam uma grande fatia dos recursos.
Essa foi a razão pela qual o tio grande Wang Zhen pôde se juntar à corte real, e o pai Wang Yan pôde se tornar um general. O mesmo vale para a tia e o tio grandes também. Assim, em sua vida passada, quando o avô faleceu e o tio mais velho escolheu a facção errada para apoiar, o clã Wan caiu em desgraça rapidamente. O clã Wan não tolera talentos abaixo da média, essa era a ideologia de seu avô. Dessa forma, até que um membro do clã Wan demonstrasse capacidade suficiente e recebesse a aprovação de seu avô, ele não era diferente do filho de um clã comum. Se o Wan Shong quisesse que os recursos do clã fossem desviados para ele a fim de mudar o destino, ele teria que receber o reconhecimento de seu avô primeiro. Além disso, a Embaixada dos Quatro Quartéis era um edifício construído por Sua Majestade para o avô de Wan Shong e os outros. Como era um lugar para conferências e governança, era guardado pelo exército imperial. Até mesmo os membros do clã Wan tinham apenas uma oportunidade por ano de entrar naquele lugar. E isso foi durante o aniversário do avô. Essa foi a única chance que o Wan Shong teve este ano. O Wan Shong teve que pensar cuidadosamente sobre como receber o reconhecimento de seu avô. Fim dos capítulos do 51 ao 55. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!